discutindo opiniões polêmicas dos meus seguidores. Eu pedi para vocês me mandarem as opiniões polêmicas de vocês lá no Instagram, então se você ainda não me segue, segue lá para você poder mandar no próximo vídeo. E vocês mandaram várias, e eu vou aqui concordar ou discordar. Tem umas maluquices que vocês mandaram que, meu Deus do céu! Começando por uma que eu vou deixar aqui meio em aberto, que a idolatria do Romário no Flamengo não se justifica. Porque assim, olhando pela parte prática dos números, né, no sentido de, pô, não ganhou tanta coisa relevante, eu entendo, realmente acho que não se justifica. Agora, fez muito gol, era muito bom jogador, acho que como ali centroavante, provavelmente o melhor atacante que passou no Flamengo, mesmo não tendo ganhado coisa. E como personagem, né? O fator personagem é uma coisa que conta muito, ainda mais no Flamengo. O cara meteu um torcedor do Vasco, quando for no Maracanã, leva lencinho porque vai chorar? Pô, isso é muito bom. Então eu entendo quem tem essa idolatria com o Romário. Agora, eu, que nem vi jogar no Flamengo, acabo não tendo muita idolatria com ele não, mas é um cara que eu gostaria muito de ter visto jogar, com certeza. A segunda é: o Luxemburgo comandaria tão bem o time do Flamengo em 2022 quanto o Dorival. Que? Gente, de verdade, quando foi a última vez que o Luxemburgo fez um bom trabalho no futebol? Vocês lembram? Vocês sabem dizer? Porque eu entendo que o Luxemburgo, ele é um personagem carismático, ele fala as coisas dele, ele realmente, pô, pra mim, pra fazer vídeo, ia ser maravilhoso ter o Luxemburgo no Flamengo. Agora, como treinador, ele já não. E eu acho que aquele time que o Dorival montou, apesar de que não foi assim, nossa, o futebol mais revolucionário da história ou coisa assim, era um time que era encaixado milimetricamente. Eu costumo dizer que era tipo um castelo de cartas, sabe? Se você der um toquinho, desmorona tudo. Não à toa o Vitor Pereira chega no ano seguinte, tenta manter o time mais ou menos o mesmo e dá tudo errado. Porque o João Gomes tinha saído, porque o Rodinei tinha saído e porque o Dorival tinha saído. Então não concordo nem pensar com essa aí. Tô bem discordando. A Arrascaeta deveria continuar com a 14 e não pegar a 10. Eu sei que há argumentos pra isso, de assim, o cara já era identificado com a 14, beleza. Não tinha por que trocar, ok. Mas a 10 é uma camisa que é a camisa 10 do Flamengo, sabe? Por maior que a 14 tenha virado por causa do Arrascaeta, a 10 é a 10. E o próprio Arrascaeta queria usar a 10. O Arrascaeta tem o nome do Instagram dele, é Arrascaeta 10. Então eu acho que se justifica, eu acho que vai ser muito mais maneiro o Arrascaeta usando a camisa 10. E assim, pra quem diz, mas pô, deu azar com o Gabigol, eu acho isso bobagem. Eu acho isso muita besteira. Eu acho que o Gabigol começou a jogar mal por vários motivos, mas nenhum deles é porque ele pegou a camisa 10. Pra mim, isso aí não muda absolutamente nada. E eu acho que o natural era o Arrascaeta acabar virando camisa 10. A única forma que eu veria disso não acontecer é se o Flamengo contratasse um outro meio-campo muito absurdo, e aí, como a camisa 10 estava ali disponível, ele acaba pegando. Por exemplo, se o Paquetá tivesse vindo realmente pro Flamengo, eu entenderia dar a camisa 10 pra ele. Tudo bem que dar a camisa 10 para um jogador como o Paquetá, depois de ter tirado a camisa 10 pro Gabigol por problema de indisciplina, aí você dá pro Paquetá e de repente ele é suspenso do futebol, ia ficar meio feio. Mas assim, digamos que dá tudo certo, eu entenderia dar a camisa 10 pro Paquetá. O Wesley precisa ser vendido enquanto está jogando bem. Eu sinceramente não acho que o Wesley seja esse jogador que a gente precisa vender correndo, porque daqui a pouco pode cair de nível. Eu acho que ele realmente está evoluindo, não acho que seja uma boa fase não. Inclusive, mesmo na época que ele era muito ruim, que todo mundo achava ele horrível, eu principalmente, já se tinha essa especulação de que ele era considerado um dos laterais mais promissores do mundo e ninguém conseguia entender muito bem o porquê, mas enfim, ele era, e agora ele realmente está mostrando o porquê dessa expectativa toda. Eu gostaria que ele ficasse mais no Flamengo, eu acho que ele vai acabar sendo vendido nesse ano, seja no início agora, nessa janela, ou na próxima, parece que mais na próxima, mas eu não vejo essa necessidade de correr para vender ele não, eu acho que ele é um jogador que vai se firmando cada vez mais. Mas óbvio que tem que vender logo, no sentido de que daqui a pouco fica tarde para ele ir para a Europa e o Flamengo precisa fazer essa venda. O Arrascaeta é o terceiro maior ídolo do Flamengo e o Bruno Henrique é o quarto. Não. Gente, assim, eu até entendo que o Gabigol pode entrar nessa discussão para ser ali o segundo maior. Eu particularmente considero o Gabigol o segundo maior, mas muito porque, além dele ter ganhado todos esses títulos que o Arrascaeta e o Bruno Henrique também ganharam junto com ele foi o fator determinante em muitos deles. E eu digo assim, no fato realmente de ter feito o gol do título. Eu acho o Arrascaeta melhor que o Gabigol, eu acho o Bruno Henrique melhor do que o Gabigol, mas a questão que a gente fala de idolatria é muito mais a questão do personagem, que eu falei mais cedo com o Romário, é a questão do que o cara representa e mais do que ele realmente jogou, necessariamente. Então acho que por isso o Gabigol entra nessa conversa. O Arrascaeta acho que pode acabar entrando também, o Bruno Henrique também, mas passar jogadores como Leandro, Júnior, Nunes, eu acho que passar todos eles passarem, eu acho que você escolheu um para passar, tudo bem. Digamos que o seu maior ídolo é o Arrascaeta. Ele é o segundo maior da história, por exemplo, ou ele tá ali no top 5, enfim, beleza. Agora você passar os três na frente desses caras,
Eu acho meio doideira, sinceramente. Essa aqui eu vou começar a me estressar. Andreas Pereira é muito melhor que o De La Cruz. E o Flamengo poderia ter ele por 10 milhões, mas a torcida é muito mimimi. Gente, eu vou falar do Andreas Pereira. Eu, sinceramente, não gosto deste rapaz. Não gosto do Andreas Pereira. Não acho ele esse jogador todo. O Andreas Pereira é um bom jogador? Ele é um bom jogador, mas ele cometeu o maior erro da história do Flamengo. Não foi um errinho, não foi uma bobagemzinha, não foi um piti-piti-piti. Ele entregou a Libertadores, meu filho. O que mais me estressa é quem fala assim, ai, você fala mal do Andreas Pereira, você é modinha. Gente, modinha é quem trata a Libertadores como se fosse uma Taça Guanabara, como se fosse um Campeonato Carioca. Ai, mas a Libertadores, a gente chega lá em várias finais. O quê? A gente chegou agora em várias finais, mas a história do Flamengo tu tem que chegar a final nenhuma. Não dá para perder uma Libertadores da forma que perdeu e tratar como algo normal, e tratar como acontece. Ai, mas as pessoas têm direito à segunda chance. É verdade. Mas se você no seu emprego fizer uma cagada que acabar com o ano da sua empresa, você vai ser demitido. É muito simples. As coisas elas funcionam tão simples na vida real. Por que no futebol não pode ser assim? Não, mas o Andreas Pereira, ele é bom jogador. Ele é bom jogador, gente, mas ele é só bom jogador. No Flamengo mesmo, ele não jogou tudo isso. No Flamengo, por exemplo, ele não barrava o Arrascaeta, que era o jogador da posição dele. Ele jogava de segundo volante e até por isso que ele foi jogar lá atrás e perdeu a caceta da bola. Meu Deus do céu, me dá uma raiva de lembrar desse jogo. Jesus Cristo. Davi Luiz em 2022 foi mais importante que o Rodrigo Caio em 2019? Eu discordo. Eu acho que em 2019... o Rodrigo Caio e o Pablo Mari faziam uma dupla ali absurda. Eu acho que o Davi Luiz foi muito bem também em 2022, tá? Não me entendo errado. Mas eu, sinceramente, ainda prefiro o Rodrigo Caio. Acho que os dois foram muito importantes. Acho que era um detalhe, mas eu gosto mais do Rodrigo Caio. Acho que o Rodrigo Caio até um zagueiro melhor no geral. Apesar do Davi Luiz ter uma carreira muito superior, questão de Europa e tudo mais. Acho que o Rodrigo Caio não conseguiu ter isso pelas questões de lesão mesmo. Mas eu prefiro o Rodrigo Caio em 2019 do que o Davi Luiz em 2022. Mas não é uma diferença muito grande. Eu acho que a minha diferença aí é menor do que a maioria diria. Tite é bom treinador? Não. Mas deixou suas ideias e ego falarem mais alto do que deveriam. Gente, eu acho que é muito difícil fazer essa análise, sinceramente. O que eu vi do Tite no Flamengo foi muito ruim. E a gente não vê o Tite treinando um time há muito tempo. A última vez foi a seleção, que não é um time, é uma seleção. E antes disso foi o Corinthians, lá em 2015, né? Acho que foi quando ele saiu para a seleção. Assim, faz muito tempo. Então, não dá pra fazer muita análise de quem é o treinador Tite. O que ele fez no Flamengo foi ruim, então eu acabo pegando como padrão que é ruim. Agora, que ele tem de fato umas ideias, que ele fixa isso de hierarquia e disso e aquilo que muitas vezes prejudica o time porque ele tá querendo passar uma ideia, uma filosofia, fazer um discurso bonito, isso realmente, isso é fato, isso acontece muito. Agora, eu achei assustador o fato do Tite, que era um cara que, monta defesas maravilhosas, isso e aquilo, conseguir fazer um time que toma gol todo jogo. Não tem como. A última... eu também vou me estressar. Renato não deveria ter sido demitido em 2021. Eu concordo com essa, porque eu acho que o Renato não deveria ter sido contratado em 2021. Gente, o Renato é muito fraco. Ai, mas você tá falando isso porque o Flamengo perdeu com o escorregão do Andreas Pereira, que você falou que a culpa é dele, você é maluco. Eu juro pra vocês que o meu maior problema com o Renato Gaúcho no Flamengo não foi ter perdido a Libertadores de 2021, porque realmente ali eu acabo tendo um pouquinho mais de raiva do Andreas. Pra mim, a maior questão foi a semifinal da Copa do Brasil, que ele conseguiu perder de 3-0 em casa para o Atlético Paranaense do Alberto Valentim. E saindo da questão resultado, eu tenho um problema com o Renato, que parece que toda vez que o Flamengo enfrenta um time dele, a gente é muito superior. No caso, nesse sentido, eu gosto dele, mas para ele ser o meu treinador, eu não consigo achar bom um treinador que é sempre dominado pelos outros treinadores. Gente, o Renato foi dominado pelo Sampaoli. O Sampaoli botou o Grêmio na roda, na casa do Grêmio. Jorge Jesus, porrada no Renato. Sampaoli, porrada no Renato. Abel Ferreira, porrada no Renato. O Renato apanha pra todo mundo. Ai, mas no início ele goleava todo mundo. Você acha realmente que é normal um trabalho que começa bem e vai piorando com o tempo? Deveria ser o contrário, né? Se ele pega um time ruim e aí ele consegue fazer o time melhorando, tudo bem. Agora, se ele pega um time que começa muito bem e com o tempo o time vai piorando, aí, meu amigo, nada funciona nessa lógica. Mas é isso. Essa foi a minha concordância / discordância das opiniões de vocês. Se inscreve para não perder os próximos vídeos e me segue nas redes sociais para participar do próximo. Valeu!